Fala galera, tudo bem com vocês? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse carinha aqui, ó, que é o Samsung Q7. Na verdade, é da Tavosop, que é vendido lá na loja da Sunny, tá? No AliExpress. O AliExpress é um marketplace e os e-commerce, né, estão tudo embutido lá. E um deles é a Sunny. A Sunny aqui vem trazendo ótimas réplicas, né, da empresa Tavosop e fabricando tanto no aspecto estilístico, né? Na parte de design, que realmente ele fica muito próximo mesmo. Se você não tiver um cuidado, a pessoa que não entende muito vai achar que é realmente um Q7. Tanto também quanto na questão técnica, na parte de qualidade, a captação, tá, da cápsula Small, que faz aí a captação desse áudio. E você vai ver depois que fica muito mais fácil trabalhando dentro de um programa que traz para você as possibilidades de você trabalhar nas bandas. Você vai conseguir com certeza extrair o melhor desse carinha aqui. Lembrando que a parte de processamento de dados ela é muito importante, né? O processamento de áudio, na verdade, para qualquer tipo de microfone. Desde que você o faça, né, bem, que você manipule bem e deixe de acordo com o seu timbre, tá? E nesse caso aqui ele tem um espectro assim muito amplo, né? Ele trabalha entre 10 Hz e 20 mil, então é difícil achar microfones assim. Às vezes uns contempla mais os graves ou os médios, ou médios e agudos, e tem uns que trabalham de uma forma, né, completa, né, simétrica, né? Simétrica, assim dizendo. Então, quer dizer, depende muito do microfone que você vai trabalhar, né, para poder ajustá-lo de acordo à sua preferência, tá? Esse carinha aqui, ele é o microfone cardioide, né, o padrão polar dele cardioide, e ele é dinâmico, tá? Ele não precisa de phantom power, a não ser que você utilize um outro pré-amplificador, que vai ser necessário utilizar aí uma alimentação de 48 volts, pelo menos, para poder fazer a pré-amplificação. Mas se você tiver uma interface boa, que já vem com um pré-amplificador bom, com certeza aí de repente uma Armor, uma Focusrite, né? Ou então uma Sunrise ou qualquer uma ProSonus, qualquer outra que tenha um pré-amplificador embutido, vai extrair do mesmo jeito um som. Inclusive eu estou utilizando a Armor Argent 2, tá? Uma interface que eu tenho aqui em casa e eu não estou utilizando pré-amplificador nenhum, a não ser o dela. E aí depois você dá as compensações na sua pós-produção, tá certo, pessoal? Então, esse cara aqui, falando estilisticamente, né, a parte estética dele, é um cara realmente bom. Ele tem um globo aqui já um pouco maior, né? Tem uma boa captação. Eu lancei um short da unbox dele. E espero que você tenha gostado e que você goste deste vídeo também, tá? Então, para não demorar muito, a gente vai logo pro teste. Aproveite para dar o seu like, dá aquele likezão, contribua, compartilhe, deixa suas críticas construtivas. E é claro, se você se importa com relação ao trabalho, né, ao produto que é uma réplica, né? Logicamente você não vai comprar, mas há muitas pessoas, assim como eu, que gostam de ter microfones bons e às vezes o bolso não ajuda e você não vai pagar às vezes 2, 3, 5 mil reais, né? E dependendo do cenário que você for utilizar, uma versão dessa aqui vale muito a pena. E às vezes você vai comprar produtos nacionais que tem às vezes inspirado em modelos de produções de marcas, né, muito maiores, como a Shure, por exemplo, ou então uma Sunrise ou a Samsung, só que não tem a qualidade que esse cara tem. Então, além de ter uma proximidade muito grande com a versão original, né, a qualidade também ela é muito boa e o preço é bem acessível, apesar das taxas aplicadas pelo Remessa Conforme para toda importação, tá certo? Mas aí fica a seu critério, tá? Não estou aqui fazendo apologia nenhuma a algum tipo de materiais, como é que fala? Materiais de piratarias, de maneira alguma, mas são produtos que são legalizados e estão sendo vendidos. Então, aproveite, tá? Acesse o link que eu vou deixar na descrição e aproveite o nosso vídeo, tá? E dê as suas críticas, a sua contribuição, tá? Eu também estarei trazendo outras opções posteriormente e eu espero que você goste desse carinha aqui. Esse é a versão Tavosop da Samsung Q7, tá? Então, Tavosop, só para poder deixar bem aqui, bem explícito, Tavosop é o fabricante original, tá? Eles fabricam réplica lá na China e este é a versão Q7 da Samsung e eu espero que você goste desses pequenos testes que eu vou mostrar agora. Então,
vamos ao que interessa. E aí, galera, tudo bem com vocês? A gente vai então fazer o teste, tá? Propriamente dito, que é a segunda parte deste vídeo. A primeira, você, claro, ficou sabendo um pouquinho sobre este microfone, né? E as minhas intenções com relação justamente a trazer esse tipo de microfone, né, para o Brasil, trazer para vocês e oferecer. Por isso que eu gosto muito de fazer esses vídeos, apesar de ser réplica, mas são réplicas que dá para você trabalhar muito bem. Então, já que a gente falou isso na primeira parte, não vamos encher linguiça agora nessa, vamos direto para o que interessa, certo? Então é o seguinte, me perdoa um pouquinho porque como tá frio, a gente tem ficado um pouco resfriado, pinga negócio no nariz e tal, e faz um monte de coisa, e aí a gente acaba, né, se atrapalhando e às vezes prejudica um pouquinho. Então vai dar aquela impressão de que eu tô um pouco fadigado, mas não é. É porque eu tô com o nariz aqui constipado, como dizia muitos antigos, né? Tá tudo constipado. Então vamos lá. Eu tô com alguns filtros aqui abertos, tá? Eu tô com TDR Nova, então vocês estão ouvindo esse som aqui dele. Mas esse não é o som original dele, porque já há um pouco de trabalho, né, de áudio, num processamento de áudio nele. O que eu estou utilizando aqui agora é a supressão de ruídos, o expansor para trabalhar um pouquinho, né, a questão de liberação, de captação, para não deixar vir aqueles ruídos juntos, né? Mas isso aqui isso aqui é de boa, isso aqui não tem nada a ver, tá? A parte de equalização mesmo é a que trabalha nas bandas e nas frequências propriamente ditas, é o que vou impactar no som que você está ouvindo agora. Como eu disse, ele pega um pouquinho, tá? Ele pega um pouquinho aqui como posso falar? Ele pega um pouquinho no grave, né? Então ele tem os graves mais acentuados do que o normal. Eu tenho aqui, ó, neste momento, trabalhando na saída, tá mostrando para vocês aquilo que o filtro que eu coloquei, tá? Segundo o meu timbre de voz, tá? A maneira como eu falo, né? Eu dou algumas pausas, então às vezes falo mais rápido, então eu vou tentando adequar para dar compensação justamente à minha dicção, tá? Então aqui, o que que vocês estão vendo aqui agora é um modelo simples que eu fiz para atenuar um pouco esse grave que entra dele, né? E o abafamento que ele tem, porque ele é um microfone cardioide, mas ele tem uma amplitude muito grande dentro desse espectro, né? Então, ele pega aqui entre 10 até 20 mil kHz. Então, entre 10 Hz até 20 mil. E eu vou mostrar para vocês. Aqui vocês estão vendo o que está na saída. Mas agora, quando eu mudo aqui para a entrada, vocês vão ver justamente o espectro original, normal dele. E eu estou falando um pouquinho longe. Então, quando eu me aproximar um pouquinho aqui, ó, nesse efeito proximidade, tanto distanciando quanto se aproximando, olha como ele tá, né? Olha só. 1, 2, 3, 4. Som. E quando sai o som de S, você vê que aqui na frequência de 10 Hz, mais ou menos, entre 10 e 20, ó, som S, ele sobe bastante. Você pode utilizar aqui no TDR Nova, né, o TDR Nova, tem aqui uma versão aqui split, tá, do Deezer, tá, e a versão Linked, para você utilizar, já é uma versão que vem pré-configurada, né, e você só trabalha para poder tirar justamente aonde o seu S está entrando ali, né, no espectro. Eu prefiro usar o TDR Nova ou qualquer outro que tenha esse espectro nessa escala cartesiana, né, nesses dois eixos aqui, porque fica mais fácil a gente trabalhar, a gente consegue trabalhar de forma mais minuciosa em certas frequências que você quer realmente mexer, tá? Porque aí você tem questão de ambiente, questão de ruído que está saindo e a questão da própria dicção. Então, às vezes, o que eu montei aqui para mim pode não ser legal para você, mas é bom que você trabalhe até que você chegue num consenso, tá? Num filtro em que vai te agradar. Eu achei melhor esse daqui porque eu consigo trabalhar um pouco, né? Consigo trabalhar um pouco mais os meus graves e os meus médios. Aqui na entrada, você vê, dá para poder perceber que com o meu timbre, a tonalidade, né, da minha voz,
ele pega um pouco grave aqui. E geralmente quando eu acordo de manhã, eu acredito que com todo mundo, ou com a maioria, né? Não vamos generalizar, mas a gente, por ter passado a noite e descansado bem as cordas vocais, a gente acorda com um timbre um pouco mais grave. No decorrer do dia, você vai falando, você vai exercitando, então elas vão se estabelecendo num padrão. É como um carro a álcool que você liga, que ele demora, né, até ele esquentar, porque o álcool é o combustível mais frio do que a gasolina. Então, até ele esquentar direitinho, né, o motor ali, o álcool, e se estabelecer aquele padrão, né, onde ele fique irregular, então é mais ou menos nesse sentido. Então, a gente está vendo aqui, ó, que esse carinha aqui, olha só aonde ele pega aqui, ó. Ele tem hora que ele dá uns saltos e quando você se aproxima, ó, 1, 2, teste som. Fala aí, meu querido, tudo bem? Oi, 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 ei, yes. Ele fica aqui, ó, na escala mais ou menos aqui de decibéis, entre 9 e 6. E dependendo das explosões, de acordo com os P's e os B's, né, a fala, aí sai aquele ímpeto, né, aquela fala impetuosa que sai aquele ar junto, por isso que é necessário ter um antipop interno muito bom, e se for o caso você utilizar um externo, para ele tirar esse som de frequência que entra, que são os ventos, né, esse ímpeto, quando você fala, sai aquele som, aquele sopro junto. Então, às vezes ele dá um pulo aqui, ó, muito grande, né? E não fica legal, fica um aspecto meio abafado. Se você deixar, ele realmente vai dar problema, né? Fica meio complicado. Então, eu quero que vocês entendam aqui como é que vocês estão ouvindo depois que a gente trabalha. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou resetar aqui agora e você já vai ver que o som ele vai mudar. Ele vai mudar um pouquinho, porque ele vai voltar, ele vai estabelecer aquele som normal, que é o som dele, mas como qualquer microfone dá para você trabalhar, tá? Eu deixei aqui, tirei alguns filtros aqui, mudei passar alta e passar baixa, né? Deixei aqui ao centro, né? Passar banda aqui. E ó, você vê que eu coloquei também um threshold. Então eu desliguei o compressor à parte, né? O plugin à parte, estou utilizando a parte de compressão, né? O threshold dentro do próprio TDR Nova. E é isso que é interessante, por isso que eu gosto do TDR Nova, né? Porque dá para você trabalhar e individualmente em cada banda você consegue colocar aí o threshold. E se você vê que em determinadas frequências ela costuma pular muito de acordo com a sua dicção, então você já vai lá e configura para que você não tenha problema. Então, nesses casos, quando você tiver efeito proximidade, você tem aquele distanciamento, você volta, você fala, vira de lado, essas frequências elas vão mudando o tempo todo. Mas aí, uma vez que você configura, porque é um padrão na sua voz, aí ele vai seguir esse padrão pré-estabelecido e definido por você. Então você vê que essa linha aqui, ó, ela tá puxando bastante, porque eu não quero que passe muito esses graves. Então toda vez que ele atravessa essa linha, ele vai e dá um jeito de atenuar, né? E aí não fica aquele aspecto abafado. Agora eu vou fazer o reset desse ambiente aqui, que eu configurei, para que você veja a sonoridade dele normalmente. Então vamos fazer o reset aqui agora. Pronto. Você já está vendo que voltou aquele abafado. E aí eu vou colocar aqui na entrada, olha o que eu falei para vocês aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele pega bastante aqui, ó, ele deu um pulo, veio aqui para menos 6 decibéis na escala de potência aqui, né, de ganho em decibéis. E ele vem aqui, ó, até 20 mil kHz aqui, ó, K de kHz e aqui são 10 Hz. Então, olha o tamanho, né, da amplitude em que ele alcança devido à sua construção. Tem um som abafado? Tem. E aqui só na entrada. Na saída, se a gente não mexer, vai ser a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a mexer. Então, aqui, para quem só está utilizando para poder falar, fazer um podcast, trabalhar só a parte de vocal, você pode usar um simples paramétrico. Não precisa ter muita firula, né? Utilizar muitos efeitos, muita equalização, a não ser que você vai trabalhar com mais instrumentos, né? Aí fica diferente, né? E é claro que se você estiver utilizando aí, por exemplo, o OBS, você vai utilizar 4, 5 microfones, num podcast geralmente são 4, né? Você vai trabalhar em cada um, então você vai abrir aí, vai colocar 4 microfones, né? Vai configurar a parte do OBS e você vai trabalhar cada um individualmente para poder extrair, né, o melhor do vocal de cada um. Então a gente vai trabalhar aqui agora, eu vou ligar aqui, ó, o High Pass, né, o Low Pass,
Então a gente vai começar a fazer o corte aqui agora, tá? Eu vou fazer uma coisa bem básica só para você prestar atenção justamente nos cortes que dá para a gente fazer e aprimorar, né? Justamente o som do carinha aqui, tanto para esse quanto para qualquer outro, mas é só para poder mostrar que esse carinha aqui, essa versão da Tabasop, né? Que é uma versão inspirada no Q7 da Samsung, você vai ver que ele fica bem bacana. Eu vou fazer um corte aqui, ó, eu vou direto aqui, eu vou digitar aqui, ó, vamos lá. Fazer um corte de 80 Hz aqui, tá? Vou puxar aqui que aqui é mais fácil, vou deixar aqui, ó, eu vou deixar nos 10 aqui, ó, tá? Vou tirar mesmo aqui, ó, deixar nos 10. Só que aqui, na última banda aqui, eu vou dar uma acentuada, tá? Eu quero dar um ganho aqui, nos meus, ó, médios e agudos, eu quero mesmo dar uma acentuada legal. Isso aqui é só, lembrando que é só para poder trabalhar para que você veja, tá? Para você perceber, que fique perceptível como a gente pode trabalhar. Os médios aqui eu vou arrastar um pouco para cá, ó, e vou dar também um ganho aqui. Só que aqui eu vou começar a trabalhar aqui e vou tirar. Então eu quero baixar ele aqui, ó. Deixa eu tirar o low pass aqui, ó. Vou pegar aqui a banda aqui, ó. Opa, é a primeira banda. E eu vou dar uma baixada aqui, ó. Agora sim eu vou puxar o low pass aqui para os 80, onde estava. Deixa eu colocar aqui 80, né? Deixar 81 não. Pronto. Olha, já deu aquela baixada. E agora eu posso ligar aqui na primeira banda, posso tirar aqui e colocar um threshold. Então eu vou ligar o threshold aqui, ó. Olha, ele já está trabalhando por padrão toda vez que passa. Só que eu quero que ele vá, porque ele vai trabalhando mais, ó. Eu vou puxar aqui, ó. Menos. E teste. E agora ele tá baixando mais, tá vendo? Baixando mais aqui, ó. Tá deixando aqui menos 6. Você vai baixando de acordo com a sua preferência, você entendeu? E vai melhorando o aspecto do som que ele vai sair. Então aqui é só o som que está entrando, tá? Aqui é só a entrada, o input, e a gente vai no output aqui, ó, e você vai verificar que ele já fez os cortes necessários que você pretende, o que você queria, aquilo que você pré-definiu. Isso eu fiz só na primeira banda. Eu também quero fazer de repente aqui na segunda, que é onde está pegando mais ou menos aqui em cima, ó. Então eu vou jogar um threshold aqui também. Você viu que ele já mudou aqui, ele já ampliou, né, o recuo de fazer essa atenuação. E aí eu vou puxar um pouquinho mais aqui, deixar em menos 3 aqui, tá bom? E teste, porque justamente aqui, ó, que ele tá pegando bastante, onde o grave, você vê que ele tá bem ascendente aqui, ó, né? Ele faz assim, né, numa ascendência, ele começa e dá uns pulos assim, mais acentuado, né? Então ele vem assim numa descendente, depois ele vai e faz uma ascendente. Então você vai seguindo também o espectro de acordo com o que você achar melhor, vai mexendo até você deixar do jeito que você quer, tá certo, pessoal? Eu não vou aqui me prolongar muito, era só para fazer esse teste, vai ficar mais ou menos aí quase uns 20 minutos de gravação, mas é para que vocês percebam, né, o som que a gente pode tirar desse carinha aqui, tá certo? E aí você fica à vontade, de repente eu vou deixar o link para você poder, se você quiser comprar. Se você não faz questão de ser uma réplica, vá lá e compra, porque eu posso dizer para você, eu recomendo, porque vale a pena. Não é pensando em si na questão da originalidade do produto. É lógico, se você for pegar um sensor mesmo, você vai pagar bem mais caro e vai ser muito melhor. Mas se o bolso de repente não está ajudando, você pode encontrar opções melhores, né? E é que eu sempre falo, essas opções aqui, mesmo sendo réplicas, elas acabam sendo melhor do que muitos outros de marca própria, que às vezes só tem um modelo, mas muda a marca, mas não tem essa qualidade. Então eu prefiro apostar justamente nesses aqui, tá? Eu também quero reiterar e deixar bem bem óbvio que eu não estou aqui incentivando a pirataria de modo algum, né? Mas é uma opção que a gente tem no AliExpress, na Shopee, e se você quiser, você pode adquiri-lo, né? E vai compensar por um preço muito acessível, tá certo? Eu vou fechar aqui, vou manter o TDR nova, não vou ligar o compressor para não gerar aquele conflito, porque já tem um compressor dentro do próprio TDR. Aí você pode jogar depois um simbilance, um limitador, enfim, você vai fazer de acordo com a sua preferência, tá? Eu espero que você tenha gostado, dê o seu like, nos ajude aí o canal a crescer, tá? E eu estarei postando aí com mais regularidade, né, assuntos pertinentes à área de audiovisual, e aí eu quero trazer também outras coisas, tá certo, galera? Muito obrigado aí pela confiança, obrigado
por prestigiar os nossos vídeos. Compartilhe, deixe o seu likezão, as suas críticas construtivas e até a próxima, até o próximo vídeo. Um abraço, fui!